Revolução Francesa, de Pierre Gachot. Última parte. Brumário. Antes de iniciar, pessoal, eu quero agradecer muito a companhia de todos vocês que acompanharam a narração deste maravilhoso livro que desnuda a Revolução Francesa da forma como ela realmente aconteceu, e não como nos foi ensinado nos livros marxistas, doutrinadores das escolas estaduais, municipais e particulares dos últimos 30, 40 anos. Convido você a ir à playlist e escolher mais um outro livro e iniciá-lo desde o início, acompanhá-lo, gabaritá-lo e compartilhar com os seus amigos, parentes, colegas. Vamos ampliar o aculturamento para que possamos melhorar como nação. Vamos à leitura. Desde o Thermidor que o governo da França era presa de um bando completamente isolado, não só do grosso da nação, mas mesmo da minoria revolucionária. Representando-se apenas a si próprios, os diretores e as suas criaturas tinham se instalado no poder como quem usa e se instala numa praça forte. Mas quando pediram socorro para tentar uma sortida, a sua fraqueza manifestou-se tão claramente que, tendo dizimado a direita em 18 Frutidor, viram-se, a partir do dia seguinte, arrastados para a extrema esquerda. Depois do golpe de Estado, demitiram-se ou depuraram-se todas as administrações departamentais. Destituíram-se metade dos juízes, criaram-se tribunais de exceção e renovou-se o pessoal dos ministérios e das embaixadas. Tantos os lugares novos como os antigos voltaram a cair nas mãos dos jacobinos. A convenção, ao expirar, interditara o acesso a cargos públicos aos reacionários e aos moderados. Essa lei foi posta de novo em vigor. Os padres devem prestar juramento de fidelidade à República e ódio à realeza. Se recusarem, serão deportados por medida individual. Os emigrados regressados e não sumidos são obrigados a voltar. Para o estrangeiro, dentro de 15 dias. Sob pena de terem de comparecer perante uma comissão militar e serem fuzilados. Num ano, foram enviados para Cayena 1.448 padres franceses, 8.235 padres belgas. Muitos pobres, que nunca haviam deixado a França, mas que tinham sido inscritos na lista de emigrados apenas para lhe confiscarem os bens, não escaparam ao pelotão de execução, senão abandonando precipitadamente a família e a pátria. É o terror, mas um terror manejado por tartufos. A convenção, ao menos, levantara o cadafalso no centro de Paris, quando o diretório fuzila e as ocultas em Grenelle. Além disso, a vista do sangue derramado amedronta-o, e por isso não se atreve a voltar à guilhotina. As execuções públicas que causam aversão e provocam piedade prefere a longínqua agonia nas febres tropicais. Não mata, obriga a morrer. Os primeiros deportados são em número de 18, entre os quais o diretor Barthélemy, negociador do Tratado de Basileia, o general Pichegru, conquistador da Holanda, o presidente dos anciães, Barbé Marbois,
e o presidente dos 500, Lafon de Ladebar. Metem-nos em gaiolas rolantes, sem molas, com grades em cima e embaixo. E abrindo de um dos lados por uma única porta com cadeado. Quando chove, a água escorre nas clarabóias superiores. A cada balanço, os ocupantes são atirados de uma parede contra a outra. Chegam à Rochela, cobertos de pisaduras e mortos de fadiga. Conduzem-nos num barco de condenados às galés de celas. Estão imundos e onde não gozam de ar puro, senão 2 horas por dia. Por último, deixam-nos passar fome. Para os condenados do ano seguinte, religiosos e jornalistas, restabelece-se a cadeia de forçados, o comboio a pé, sob ferros, até Rochefort. Segue-se o barco, o calor e as epidemias. Dos 193 deportados vindos da Guiana pelo Decade, morreram 156. Dos 120 vindos de Bayonnaise, morreram 119. Quando os cruzados ingleses impedem os transportes, amontoam as vítimas nas camadas das Ilhas da Ré e de Oléron, e ali as deixam apodrecer na imundície. Os diretores não perseguem os padres, senão para melhor atacarem a religião. Estes homens, que são especuladores, são também doutrinários e agarram-se cada vez mais à sua doutrina, muito principalmente porque é por meio dela que conseguem escapar ao íntimo desprezo de seu próprio pensamento. Não acalentam qualquer ilusão, nem sobre a vida que levam, nem sobre o regime que criaram, nem sobre o pessoal que empregam. Mas na lama em que se afundam, conservam como que um resto de ideal. Libertar o espírito humano, estabelecer uma moral racional e ainda um pedaço de sonho revolucionário. Ao servir esse ideal, afirmam fidelidade à sua juventude e armam em teóricos e em filósofos. Pouco se lhes dá que os tratem como sectários, iluminados ou fanáticos. Talvez assim se esqueçam de lhes chamarem podres. Devido à sua submissão política aos padres constitucionais, julgaram escapar à perseguição. Foi, porém, uma falsa esperança e um mau cálculo. O bispo Gregório I de Paris, é tão difamado quanto o Papa Pio VI, Pio último de Roma. Ajuramentados e refratários são confundidos sobre a mesma denominação de beatos, e nada valem todos os protestos. O decreto de 3 de abril de 1798 prescreve a estrita observância do calendário republicano, como sendo uma das medidas mais próprias para fazerem esquecer até os últimos vestígios do regime real e sacerdotal. Portanto, não haverá mais domingos nem dias de descansos, além dos aniversários republicanos 21 de janeiro, 14 de julho e 10 de agosto. Descanso obrigatório do Decade para todos os cidadãos. Cerimônias decadárias presididas pelas autoridades e obrigatórias para os alunos das escolas. Interdição de celebrar os casamentos civis em outra ocasião que não seja a saída da cerimônia decadária. Durante 2 anos, apesar das troças e das resistências, o diretório escarniçou-se em impor essa religião sem Deus e que ninguém aceitava. Quando o país inteiro se sentia atormentado pela necessidade de absoluto e pela inquietação do além, os sermões cívicos declamados pelo administrador de então eram, mesmo quando ajudados pelo órgão, derivativos bem medíocres.
No entanto, o caso seria apenas para rir, se não tivesse surgido por toda parte as mais absurdas medidas. Para impedir os católicos da abstinência, era proibido vender peixe em certos dias. Em cada decade, havia pelotões de polícias que percorriam os campos com o fim de não permitir o trabalho. No cantão de Manosque, perseguiram a tiro os lavadores que estavam a trabalhar. Em Ille-et-Vilaine, uma pobre velha de 82 anos foi multada por estar a fiar na sua roça à porta de casa. As lojas fechavam todos os decade e estavam abertas aos domingos. Em Estrasburgo, foram processados 350 jardineiros por se não terem apresentado no mercado no domingo anterior. Essa fúria de querer regulamentar as ideias e os costumes vai tão longe que a censura se estende da imprensa ao teatro. O repertório é expurgado, os nomes das personagens são modificados e os imperadores de tragédia são mudados em magistrados republicanos. Como aos espíritos foi investida a libré revolucionária, pensa-se depois em obrigar os corpos a enxergá-la também. David põe um uniforme de cidadão e tratam de lhe desenhar o modelo. No entanto, não se resolvem a adotá-lo, apenas impuseram o uso da roseta tricolor. Mas isso não basta. O Partido Revolucionário exige um regresso completo ao regime de Robespierre, sob a sua forma social, bem como sobre a forma política. E como as eleições deverão realizar-se na primavera de 1798, espera reconquistar a maioria dos conselhos, valendo-se da exasperação geral. Depois do perigo da direita, o perigo da esquerda. O diretório não perde tempo a filosofar sobre esta manobra política que se lhe tornou já familiar. Designa oficialmente os seus candidatos, apoia-os com uma pressão descarada, suspende os jornais que os combatem e, como precaução, decide que os eleitos serão validados não pela legislatura, mas pela antiga, isto é, por aqueles mesmo que eles combateram. Os proscritos do Futidor não tinham sido substituídos. Não era, portanto, o terço que seria necessário preencher, mas sim mais da metade das cadeiras vagas, ou seja, 437 para 750. Apesar das ameaças e das fraudes, os escrutínios foram uma catástrofe para o governo. Instruídos pelo golpe de Estado, que no ano anterior tinha sido vibrado e que lhes dava a conhecer a nulidade do regime eletivo, os moderados abstiveram-se em massa. Quase por toda parte, as assembleias primárias foram postas por terroristas. E quando se deu fim às últimas contagens, verificou-se que 300 anarquistas iam ter assento no Palois Bourbon e nas Tulherias. A resposta não se fez esperar. François de Neufchâteau, diretor cessante, não se devia retirar senão depois da posse das novas câmaras. No entanto, abandonou o seu lugar mais cedo e os conselhos batidos deram-lhe como sucessor um burguês de pulso, Treilhard. Por último, esses mesmos conselhos quiseram dar-se ao trabalho de verificar os poderes dos seus sucessores e encontraram numerosas ilegalidades. Em 11 de maio, 22 Floreal resolveram excluir 98 deputados. Mas destas 98 cadeiras, apenas distribuíram aos seus amigos 45 e deixaram ficar as outras 100 titulares. Para apreciar, como convém, a beleza desta operação,
Será preciso lembrar que 2 meses mais cedo se tinha celebrado com grande pompa a festa da soberania do povo. O 22 Floreal valeu para os diretores uma moratória de 1 ano, mas se entravou a tendência para a esquerda. Não conseguiu quebrá-la. Os jacobinos continuaram a sua propaganda no país, e como perceberam que o programa de Babeuf era mais que nunca impopular, mudaram rapidamente a sua palavra de ordem e substituíram a guerra aos ricos pela guerra aos pobres. Campanha hábil e suficiente para reunir debaixo da mesma bandeira os descontentes de todos os partidos. E depois, a mina era inesgotável e não havia de recear a falta de argumentos. Discursos inflamados entregaram confusamente a exceção e a execração pública os enriquecidos pela guerra, os fornecedores do Estado, os abutres, os vampiros, os sanguessugas do povo, os modernos verrés. O déficit foi apresentado como consequência da pilhagem e os diretores denunciados como cúmplices e criaturas a soldo de banqueiros e dos ladrões. Uma comissão encarregada de fazer um inquérito sobre esta desmoralização apresentou um relatório ameaçador. Não existe setor algum da administração pública, dizia ela, onde a corrupção e a imoralidade não tenha penetrado. Uma indulgência mais longa tornar-se-ia cúmplice desses homens que a voz pública acusa. É necessário atirar toda essa gente abaixo dos seus carros suntuosos e precipitá-la no aniquilamento do desprezo público, visto que sua fortuna colossal atesta os meios infames que ela se serviu para adquirir. A tática dos jacobinos foi coroada de êxito. Nas eleições do ano 6, março e abril de 1799, recolheram os votos dos católicos e dos moderados, que não podendo fazer vingar os seus, asseguraram por ódio ao governo o triunfo dos anarquistas. A vaga era tão forte que o diretório não se atreveu a recomendar a operação no ano anterior. Os 300 novos eleitos tomaram conta dos seus lugares em 20 de maio e foram todos validados. Desta vez a maior parte estava bem derrubada e houve impressão geral de que o diretório ia todo à terra. No entanto, dos 5 reis, é necessário excetuar o ex-padre Sieyès, que tinha ido buscar a embaixada de Berlim para o instalarem no lugar de Rebel. O apóstolo e regicida tem todos os estigmas que distinguem o revolucionário de primeira água. Havendo sabendo calar-se e esconder-se por ocasião da convenção, não tem qualquer compromisso com os comunistas. Por outro lado, estando fora do poder há 4 anos, beneficia daquela grande força dos que souberam fazer-se desejar. Como disse Alberto Vandal, a sua reputação aumentou com tudo aquilo que ele deixou de fazer. O seu silêncio está cheio de pensamentos, e quando fala é por oráculos, desde a morte de Condorcet, que a República não tem filósofo. Sieyès desempenha esse papel. É misterioso, profundo e ininteligível. Todos os partidos reclamam este homem e a Constituição que ele traz na cabeça. De resto, Sieyès pouca importância liga aos seus novos colegas, e quando se digna a citá-los, falo com um desdenhoso desprezo. É necessário excetuar também o Visconde Paulo Barras. Este é um podre por excelência. No entanto, é inteligente. Arma-se em espadachim e de tempos em tempos brande ruidosamente o sabre do termidor e do vindemiário.
mas tem demasiada necessidade da República para não pôr o seu sabre ao serviço do mais forte. Em 16 de junho, os conselhos declaram-se em sessão permanente e desencadearam a sua ofensiva contra o executivo. Verificaram que a eleição de Treilhard não era regular. Pediram-lhe que fosse embora e Barras convenceu-o a isso, em grande dificuldade. Sem dizer uma palavra, Treilhard pregou no guarda-chuva e foi dormir em sua casa, na Rua dos Maçons. Restavam La Revellière e Merlin. No dia 18, uma moção dos 500 declarou-os indignos de desempenharem funções públicas. Houve entre os diretores uma discussão violenta. As duas vítimas não queriam ir-se embora. Barras e Sieyès procuraram incutir-lhes medo, mas sem resultado. Por fim, a ameaça de lhes ser instaurado um processo, resignaram-se a pedir demissão, mas declararam que era com a forca na garganta que a assinavam. Tornava-se necessário substituir os que partiam. Sieyès conseguiu que elegessem 3 nulidades que ele esperava dominar. Gorrier, que fora ministro da Justiça no tempo da Convenção, Roger Ducos, antigo juiz de paz, e Dex, o antigo convencional. E finalmente o mais desconhecido dos generais, Moulins, que tinha ganho o seu posto como ajudante de Santerre, 18 de junho, 30 Prairial. Os ministérios e o Estado-Maior foram também depurados. Puseram fora os arranjistas mais notórios e substituíram-nos por alguns sobreviventes da montanha. Robert Lindet, que voltava a aparecer, ficou com as finanças. Bernadotte e Marbot, ambos conhecidos pelas suas opiniões exageradas, ficaram respectivamente com a pasta da guerra e com o comando militar de Paris. Por fim, sob o nome de Sociedade dos Amigos da Igualdade e da Liberdade, os jacobinos reconstituíram o seu clube, e o governo concedeu-lhes como lugar de reunião a Sala do Picadeiro, isto é, aquela que tinha abrigado a Constituinte, a Legislativa e a Convenção nos seus princípios. Os novos jacobinos ardiam em desejo de se tornarem dignos de seus modelos. As suas reuniões e os seus discursos não foram outra coisa senão apelos à vingança e ao assassínio. Um pedia a imolação de 50.000 burgueses, aos manes de Robespierre e Babelf. Outro pedia que fossem postas em vigor leis revolucionárias sobre o comércio e propriedade. E outro, finalmente, pedia que restabelecessem as sociedades populares, com todas as suas atribuições de vigilância e polícia. Pausa aqui, pessoal. Comunista, depois que é ausentado do poder e retorna, volta com sangue nos olhos. O mais moderado dele quer controle total e vigilância. Deu para perceber? Nunca confie num comunista pseudo-arrependido. Acorda, Brasil! Da província anuncia-se que os homens do sangue deixam os seus esconderijos e vinham para a rua. Voltar-se-ia aos tempos da guilhotina? Os anarquistas faziam suspirar pelos podres. Depois da renovação do diretório, os conselhos mantiveram-se ainda 10 dias em sessão permanente e antes de se separarem promulgaram 2 leis de excepcional gravidade, 28 de junho. A primeira ordenava a mobilização de todas as classes que não tinham ainda sido chamadas totalmente. A segunda estabelecia sob o nome de empréstimo forçado um levantamento sobre o capital de 100 milhões.
2 semanas mais tarde, 12 de junho, a lei dos reféns ressuscitava juntas revolucionárias e encarregava-as de organizarem em cada comuna a lista dos aristocratas e dos parentes de emigrados que seriam para o futuro considerados responsáveis pelos assassínios de patriotas dos departamentos em que houvesse alteração da ordem. Por cada patriota assassinado seriam deportados 4 reféns. Se houvesse roubo ou pilhagem, pagariam eles a indenização. Mas uma coisa é voltar às leis e outra é aplicá-las. O país que acolheu sem nada dizer os golpes de Estado da direita e da esquerda está igualmente cansado da política e da guerra. Despertado um momento pelas vitórias de 1796, recaiu na sua indiferença. Ninguém quer ser soldado! O alistamento é acolhido com uma resistência quase geral dos recrutas que, em vez de partirem, se organizam em bandos armados e em muitos lugares fazem frentes aos agentes do governo. No oeste, a Chouannerie desperta. 9 departamentos estão numa insurreição latente. Chouannerie, nome que se dá, genericamente, às insurreições realistas que precederam a Guerra da Vendeia e que, em alguns pontos, duraram até o consulado. 9 departamentos estão em insurreição latente. As cidades muradas e guardas, como nos tempos feudais, pertencem ainda à República, mas as aldeias são dos brancos. Brancos e azuis eram, respectivamente, os realistas e os republicanos. Presentes em toda parte e em toda parte insaciáveis, reinam pela emboscada e pela surpresa. A princípio são atentados individuais, casas queimadas e gendarmes assassinados. Pouco a pouco os grupos tornam-se mais densos e as desordens alastram. Nos arredores de Vitré, um transporte público escoltado por 120 soldados é detido e a sua escolta dispersada. Em Argentré, um destacamento de linha é atacado a tiro de queima-roupa e obrigado a fugir. Em Blois, em Chartres, em Cayenne, assinalam-se também formações de grupos e atentados semelhantes. Em Rouen, há manifestações nas ruas e gritos de "Vivam os Chouans! Abaixo os jacobinos!" Todo o sul está a braços com a guerra civil, que se espalha por toda parte e que renasce constantemente. A companhia de Geroux, os salteadores, os desertores, os chauffeurs e os emigrados regressados formam uma tropa heterogênea que mata e rouba. Onde começa o realismo? Onde acaba? Como se há de distinguir o banditismo profissional do banditismo político? Nesta anarquia geral, nada há de claro senão a falência da autoridade. Em 5 de agosto, Tolosa é subitamente cercada por 15 ou 20 mil rebeldes e salva-se apenas devido à chegada de um reforço que veio de Auch. A marchas forçadas. Deram-se verdadeiros combates e durante alguns dias receou-se um levantamento geral. Depois, a revolta desmoronou-se de novo. O levantamento sobre o capital encontrou pela frente uma resistência que, se não foi tão ruidosa, não deixou de ser igualmente pertinaz. Os contribuintes eram escolhidos por júris departamentais e tributados de harmonia com os presumidos rendimentos, por uma escala progressiva.
O imposto era aumentado de metade para os celibatários e para os viúvos sem filhos, duplicado para os antigos nobres e triplicado para os parentes de imigrados. Os júris recrutavam-se entre os cidadãos não atingidos pelos empréstimos, que se distinguissem pelo seu patriotismo e pela sua dedicação à Constituição do ano 3. Era pouco tranquilizador. De fato, mais ainda do que a riqueza foram as opiniões políticas que serviram para designar aqueles que deviam ser obrigados a contribuir para o empréstimo. No modo de ver dos membros dos júris, não se tratava de salvar as finanças do Estado, mas sim de arruinar os moderados e os realistas. Os ressentimentos pessoais e as denúncias anônimas foram as verdadeiras bases da repartição. Houve, além disso, descalabros enormes. Uma criança de 6 anos, e que, portanto, nascera 3 anos depois da abolição dos títulos, foi qualificada pelo júri de Bévos como ex-nobre e, consequentemente, obrigada a pagar. Mas os jurados não eram incorruptíveis. Os grandes fornecedores encontravam-se sempre argumentos que os convencessem, e os mais hábeis souberam dissimular. Alguns conseguiram que os declarassem em falência e mandaram o fisco estender-se com seus credores, verdadeiros ou falsos. Outros finalmente declararam-se abertamente em guerra. Alberto Vandal conta esta anedota, que corre a respeito do especulador Colote, que, tributado por uma cifra exorbitante, ofereceu 50.000 francos. O júri recusou sob o pretexto de que era pouco. "Não querem", respondeu Colote. "Então não recebe nada. Adeus." 2 meses mais tarde, este mesmo Colote era o principal comandatário de Bonaparte, no seu golpe de Estado. De um dia para o outro, todos os cidadãos suscetíveis de serem atingidos reduziram os seus gastos. Criados, cavalos e carruagens, tudo desapareceu. O terço consolidado baixou 1/4. As vendas de imóveis pararam. Os produtos de registros ficaram reduzidos a nada, e os negócios, já em crise, afrouxaram ainda mais. Em resumo, a operação rendeu muito pouco e fez perder muito. Recolheram 10 milhões de francos. Mas esta miserável cobrança foi recompensada, e em muito, pela baixa de todas as outras receitas. Quanto além dos reféns, a falência foi ainda mais completa. Não só irritou os departamentos do Oeste e os levou a insurgirem-se, como também provocou tal indignação que, a acreditar em Gourrier, não houve um único refém deportado. Desta maneira, os jacobinos aterraram o país sem resultado algum. Os seus programas apresentavam-se uma vez mais impraticável, mas outros males pareciam estar prestes a juntar-se àqueles que eles haviam já espalhado, e entre esses, o mais terrível de todos era a invasão. Depois do Tratado de Campo Fórmio, o Diretório tinha continuado a sua política de propaganda, de rapina e de revolução. A Holanda e a Suíça, transformadas em repúblicas unitárias e expoliadas, Mulhouse e Genebra, anexadas, o Piemonte ocupado, o Estado Pontifical invadido e onerado com uma contribuição de guerra. Tal é o balanço da sua ação no continente. Mas se estas operações davam bons resultados, não eram decisivas, porque o nosso principal inimigo, a Inglaterra, não se encontrava atingido. Desde há muito tempo que se pensava num desembarque na Irlanda. Roche tinha-o tentado em vão em 1796, mas não renunciara ao seu projeto. Havia-se feito novos preparativos e fora resolvido apoiar a operação principal com uma diversão sobre
Clyde. Depois da morte de Roche e depois de a esquadra holandesa ter sido aniquilada em Camperdoll, o diretório voltou à ideia do desembarque, confiando-o desta vez a Bonaparte. As tropas aquarteladas no oeste foram agrupadas sob o nome de Exército da Inglaterra e em fevereiro de 1798, Bonaparte partiu em inspeção às costas do mar. Passados 15 dias, voltou com o plano da expedição ao Egito. As razões desta mudança têm parecido sempre misteriosas. É certo que depois de Choiseul, acho que é assim, eu não sei como fala, tá? Escreve Choiseul. A ideia de os franceses se estabelecerem no Egito era familiar aos diplomatas e aos homens de Estado do antigo regime. Talleyrand tinha defendido em numerosas memoriais a ocupação do Mar Vermelho e do Istmo de Suez cortaria, dizia ele, as comunicações diretas entre a Índia e as Ilhas Britânicas. O Vale do Nilo seria uma excelente base de operações, quer para organizar um golpe de mão à Índia, quer para abastecer os príncipes insurretos no séquito de nosso fiel amigo Tippoo Sahib. Por fim, nas negociações de paz, o Egito poderia desempenhar o útil papel de moeda para trocos. Bonaparte não era insensível a estas razões, mas na sua imaginação de ilhéu abarrotado de estudos clássicos, o Oriente continuava a ser o país fabuloso, donde havia saído as grandes glórias e os grandes impérios. Continuar em França seria afundar-se nas lutas políticas e perder, cada dia, em baixas intrigas, um pouco de reputação e de autoridade. Quando o governo se tornava cada vez mais impopular, a prudência aconselhava que o abandonassem à sua miserável sorte. O Egito encerrava, pelo menos, as preciosas vantagens de um proconsulado longínquo, a independência, o Fausto, a soberania e, de uma maneira geral, tudo quanto Napoleão desfrutara na Itália e que lhe faltara depois de Câmbio Fórmio. De resto, desde que o segredo fosse bem guardado, a operação far-se-ia em 6 meses e sem risco. À falta do melhor, o diretório deixou-se convencer. Em 19 de maio de 1789, 300 navios com 16 mil marinheiros e 38 mil soldados deixavam Toulon sob o comando do almirante Bruyères. Bonaparte levava consigo 32 generais e 200 colaboradores civis. Os ingleses, completamente enganados, esperavam ainda os franceses na Mancha, quando Malta estava já tomada e a esquadra de Bruyères se encontrava fundeada à vista de Aboukir. O desembarque far-se-ia sem dificuldades. Em 2 de julho, o exército apoderava-se de Alexandria. E em 21, junto das pirâmides, os mamelucos vinham esfacelar-se contra suas fileiras cerradas. Do mar do norte do Nilo, a França estava vitoriosa. Mas este edifício de conquista e de repúblicas assentava sobre base extremamente frágil. Os fragmentos que constituíam essa base estavam pregados apenas com alfinetes. Para durar, faltava-lhe quase tudo, a principar por um governo, um tesouro e uma marinha. Bruyères fora admiravelmente sucedido no transporte das divisões do Egito, mas a sua armada improvisada não estava em condições de medir forças com a inglesa. Surpreendido por Nelson no seu ancoradouro de Alexandria em 1º de agosto, Bruyères não pôde senão fazer outra coisa, que foi deixar-se matar heroicamente a bordo. Todos os navios franceses foram afundados. Bonaparte estava separado na França.
Era o primeiro abalo. Animada, a Inglaterra apressou-se a reatar a coligação. Decidiu primeiramente o rei de Nápoles, alarmado com a ocupação de Roma, depois a Turquia, suzerana nominal do Egito, a Rússia, inquietada com a propaganda revolucionária, e finalmente a Áustria, desejosa de voltar a pôr pé na Itália. Dezembro de 1798, março de 1799. As hostilidades recomeçaram, sem que o regresso de Restart, onde se discutia o novo estatuto da Alemanha, tivesse sido dissolvido. Os plenipotenciários do imperador não se retiraram senão em abril. A sua partida arrastou a dos outros diplomatas. Os enviados franceses deixaram as cidades com sua família, quando foram assaltados pelos hussardos húngaros, arrancados a forças para fora das carruagens e feridos a sabre. 2 entre eles, Bonnier e Roberjot, foram mortos. O terceiro, João de Bray, viveu aos ferimentos. O governo austríaco negou ser o autor do atentado e atirou a responsabilidade para cima de salteadores indisciplinados. Era, porém, uma mentira. A ordem tinha vindo de Viena. Os coligados punham em linha 350 mil homens, dos quais 80 mil russos. O diretório dispunha apenas de 170 mil, e era-lhes necessário defender, além da França engrandecida, as repúblicas irmãs da Holanda, da Suíça e da Itália, que ainda por cima se portavam com maus parentes e se revoltavam. Na Alemanha, Jourdan tinha dado apenas alguns passos para além do Reno, quando foi batido pelo arquiduque Carlos. Na Itália, Championnet conseguia ocupar Nápoles, mas era expulso de lá. E assim nós perdíamos sucessivamente Roma e Toscana. Na planície do Pó, Suvorov surpreende a passagem do Ada. Lança-se entre MacDonald e Moriá. Esmaga o primeiro em Trébia, obriga o segundo a retirar-se e entra triunfante em Milão. Na Holanda, Brunet não pôde impedir o desembarque de um exército anglo-russo. A Alsácia está ameaçada. É a derrota! Apenas Massena consegue manter-se na Suíça com as forças seguras e em boa posição. À luz de todos estes desastres, manifesta-se claramente a incapacidade do diretório. A maioria de Prairial dividiu-se. Da esquerda mais impetuosa, separou-se o grupo dos políticos. Esse terceiro partido que se forma sempre nas horas mais perturbadas da nossa história e que se compõe de revolucionários autênticos, mais sensatos. O centro de tal partido era Sieyès. Os principais membros foram recrutados entre os anciães, ou no instituto. Eram na maior parte homens graves, de vida simples e de costumes moderados, sobreviventes ou discípulos da enciclopédia. Não eram de forma alguma realistas ou contra-revolucionários. Pelo contrário, a sua única ambição era salvar os princípios revolucionários da catástrofe que ameaçava subvertê-los. A França não podia continuar a viver na anarquia. Se em breve prazo a República não restabelecesse a ordem e a paz, a reação era certa, e com a reação viria a monarquia. Para tal perigo havia um único remédio: a República ser formada por republicanos. Mas para essa grande obra não se podia contar nem com o bom senso nem com a boa vontade dos conselhos. Depois do Termidor, diversos golpes de estados haviam modificado a sua constituição legal, e todas as maiorias se tinham mostrado igualmente rebeldes. De resto, não se tratava já de arranjar um parlamento dócil, mas de impor imediatamente ao país uma nova constituição, que nos termos da lei em vigor não poderia ser aplicada senão ao fim de 9 anos. A única solução seria uma solução de força. A mudança preparada no seio do governo tinha de ser definitivamente apoiada ou executada pelo exército.
Já se lançara a mão dos generais para esmagar os movimentos realistas do vindemiário e deportar os deputados moderados do fruidor. Seria agora um general quem destituiria a República, o seu vigor e o seu prestígio. Procuro uma espada, dizia Sieyès. Mas que espada? Bonaparte estava no Egito, Carnot na Holanda e Jourdan. Arguerot e Bernadotte faziam o jogo dos jacobinos. De Utrecht, Lafayette oferecia os seus serviços, mas tratava-se de um homem que passara já de moda. Sieyès acabou por escolher Joubert, que era novo, belo, ousado e cavalheiresco. A sua glória, sem dúvida, não era ainda grande, mas Sieyès confiou-lhe o comando supremo do exército da Itália. Murat devia acompanhá-lo na qualidade de mentor, a prudência ao lado da impetuosidade. Os dois juntos venceriam Suvorov. Joubert, aureolado pela vitória, voltaria a Paris e tentaria a aventura. Joubert saiu de Paris em 16 de julho. Sieyès, a quem o turno estabelecido entre os diretores fizera durante 4 meses presidente do governo, aproveitou o aniversário do 9 Termidor para pronunciar um veemente discurso contra a tirania jacobina. Pouco depois, obteve dos seus colegas a demissão do ministro da Polícia, Bourguignon, e sua substituição pelo antigo artilheiro de Lyon, Fouché. O público mal informado tremeu, mas o público não tinha razão. Há 5 anos que Fouché vive miseravelmente, experimentando todos os ofícios, mal sucedido por toda parte, rondando em volta do poder e disposto a desempenhar qualquer cargo, desde que fosse bem pago. No Frutidor e no Prairial desempenhou o papel secreto de polícia, sendo recompensado pela Embaixada da Holanda. Depois chamaram-no a Haia, e ele, que fora presidente dos jacobinos, para servir a política anti-jacobina. Fouché não se deixava embaraçar com considerações filosóficas, como respeitáveis membros do instituto que cercavam Sieyès. Para ele, salvar a República consistia primeiramente em salvar os revolucionários, e entre estes, a sua pessoa em primeiro lugar. Um governo forte e estável, constituído por indefectíveis demagogos, e no número dos quais ele se encontraria, era, ao seu ver, a maneira indicada de resolver a crise. Continuando a pregar a violência a um país que não aspirava senão à tranquilidade, os anarquistas de 1799 retardavam e comprometiam este feliz desfecho. Que desfazer no clube? Perguntava Fouché aos seus amigos inquietos. Uma coisa muito simples, respondeu. Vou dissolvê-lo. Foi de fato a coisa mais simples do mundo. Dirigiu-se pessoalmente à sede da sociedade, expulsou os membros presentes, fechou a porta e, deixando um piquete de cavalaria à entrada, veio-se embora sossegadamente com as chaves no bolso. Os presságios eram favoráveis. No último momento, porém, tudo se desmoronou. Joubert foi batido e morto em 15 de agosto. Sieyès já não tinha a espada. Mas era tenaz, procurou outra, e como se fosse para lhe dar tempo, a situação militar melhorou repentinamente. Massena esmagava em Zurique os russos de Korsakov, que uma prematura retirada dos austríacos deixara sozinho na sua frente. Depois voltou-se violentamente contra Suvorov e derrotou-o em frente do Lago dos 4 Cantões, em fins de setembro. 15 dias mais tarde, Sieyès escolhia um novo soldado, Murat, o general das retiradas estratégicas e das operações desesperadas.
realizava com ele e com Baldan um primeiro conselho de guerra, quando um mensageiro trouxe uma notícia extraordinária. Bonaparte, deixando o seu exército no Egito e iludindo o cruzeiro inglês, acabava de desembarcar em Fréjus. Aí tem o seu homem, disse Moreau. Bonaparte preparará um golpe de estado melhor do que eu. Bonaparte fora acolhido com um entusiasmo inexprimível, ao som de músicas e aclamações de festas. Mas, para não alarmar o governo e os conselhos, teve no último momento a suprema habilidade de mudar o trajeto e entrou incógnito em Paris. Quando se apresentou no Luxemburgo para dar conta dos seus atos, a guarda reconheceu-o e gritou: "Viva Bonaparte! Viva Bonaparte!" Era verdadeiramente o homem da situação. O projeto que acariciava depois do Campo Fórmio tornava-se realizável. A França esperava-o. Bastava estender a mão para o país ser seu. As coisas, porém, passaram-se muito menos facilmente e pouco faltou para que tudo ficasse gorado. Logo de entrada, perdeu-se muito tempo, e o tempo urgia. Sieyès e Bonaparte não se decidiam, nenhum nem outro, a dar o primeiro passo. Foi só em 30 de outubro que, por intermédio de Talleyrand e de Roederer, se tomou uma resolução decisiva. Em segundo lugar, o que constituía a força da Constituição constituía também a fraqueza. O lado bom do caso era o fato de este ser apadrinhado por intelectuais, políticos e juristas, o que lhe tirava as aparências comprometedoras de uma revolta pretoriana. Mas estes homens do código e estes homens de estudo não eram grandes cabos de guerra, e muitos deles impopulares no exército. Em terceiro lugar, como se pensava em não recorrer à soldadesca, senão no último extremo, ficava entendido que, de entrada, se tentaria o processo de intimidação. Bonaparte teria, portanto, de afrontar sozinho os conselhos, e poderia sair-se mal desta prova, porque um grande general não é precisamente um bom orador de reuniões públicas. Em quarto lugar, os conjurados estavam longe de se entenderem, pois cada um se julgava o mais esperto e pensava em enganar os outros no último momento. Dentro de sua própria família, Bonaparte devia contar com seu irmão Luciano, que de surpresa fora levado à presidência dos 500 e julgava que um Bonaparte civil valia bem um Bonaparte militar. Por último, se pensara na forma de deitar à terra o diretório, nada se havia previsto para o dia seguinte. Vendo as coisas de perto, este modelo de golpe de Estado é apenas, como todas as empresas humanas, uma série de acasos, de incertezas e de vontades contrariadas. O programa comportava 2 jornadas. Durante a primeira, Sieyès e Roger Ducos desorganizariam o governo. Durante a segunda, Bonaparte obrigaria os conselhos a darem plenos poderes. A primeira cartada foi ganha facilmente. No sábado, 9 de novembro, 18 Brumário, às 6 horas da manhã, os anciães eram convocados para uma reunião extraordinária. Um questor, Cornet, anunciou-lhes num relatório patético a iminência de uma insurreição terrorista e pediu-lhes que salvassem a República, ordenando que os conselhos não se reunissem senão no dia seguinte ao meio-dia, no Palácio de Saint-Cloud, sob a proteção do general Bonaparte, que assumira o comando da guarnição de Paris. Às 8 horas, estava votado o decreto. Barras, Moulins e Gourrier, que não faziam parte da conjuração, dormiam ainda quando os anciãos recolheram a casa. No entanto, estes 3 homens constituíam a maioria do diretório e podiam ser perigosos. Talleyrand
encarregou-se de explicar a Barras que a sua presença era inútil. Barras tinha paixão pelo dinheiro e Talleyrand sabia convencer. Ao meio-dia, Barras retirava-se para Gros-Bois. Sieyes e Ducos pediram a demissão. Já não se havia poder executivo. Gorrier e Moulins recusaram-se, porém, a imitar os seus colegas e dirigiram-se a Luxemburgo com a maior dignidade. Moreau veio avisá-los, um quarto de hora depois, de que considerassem detidos nos seus aposentos e que estavam proibidos de receber visitas ou enviar qualquer correspondência. Até aqui tudo corria bem. Santerre, que procurava sublevar os Faubourgs, não tinha ouvintes. No entanto, surgiam 2 pontos negros. Por um lado, os soldados encarregados de vigiar Gorrier e Moulins tinham se recusado a cumprir tal ordem. Por outro lado, Paris conservava-se inerte. Ninguém se levantava para defender o regime e ninguém tampouco se apresentava para ajudar Sieyes e Bonaparte. No caso de Desire, no dia seguinte não se poderia contar com qualquer ajuda. Em Saint-Claude, na manhã do dia 19, passou-se em preparativos e em momentos os movimentos de tropas. Enquanto se preparavam à pressa a galeria de Apolo para os anciães e os Orangeriers para os 500, os deputados afluíam de todos os lados e começavam a trocar impressões. De Paris chegavam carruagens, centenas de curiosos, acorridos ali como quem vinham assistir a um espetáculo teatral. Bonaparte, ágil e febril, vigiava pessoalmente os trabalhos e passava em revista as tropas. Havia no parque como que uma amostra de todos os corpos que constituíam a guarnição de Paris. Eram ao todo 10 companhias de linha, 3 esquadrões e 2 companhias de artilharia. Havia também os guardas constitucionais e os granadeiros do diretório, 2 batalhões aproximadamente, constituídos pelos resíduos do exército revolucionário e conhecidos pelas suas tendências jacobinas. Os conselhos estavam convocados para o meio-dia, e os legisladores apresentaram-se à hora marcada, envergando os seus pomposos uniformes, a toga romana, banda, chapéu e plumas. Acabavam de dispor as carteiras. Durante meia hora, passearam ao ar livre e os mais exaltados dos 500 aproveitaram a ocasião para se misturarem com os anciães, incutindo-lhes a inquietação e a desconfiança. Quando finalmente abriu a sessão, os anciães, aterrados com as palavras de ilegalidade e usurpação, não ousaram decidir-se imediatamente pela criação de um novo poder executivo. E quando Bonaparte se apresentou para lhes anunciar a grande conspiração anarquista, foi acolhido friamente. Bonaparte, intimidado, atolou-se na sua arenga. Em vez de provocar uma mansão a favor da reforma constitucional, indispôs os amigos com o seu alanzoado e exasperou os outros com as fórmulas autoritárias que espalhou no discurso. Não se apercebendo do seu desaire, quis dirigir-se sem demora à sala dos 500, que sabia ser-lhe, na sua maioria, hostil. Contava provocar um escândalo? Lançar as facções umas contra as outras? Não se sabe. Logo que entrou, foi recebido com vaias, separado dos oficiais que os acompanhavam, empurrado, corrido a soco e quase asfixiado. Lefebvre e Murat libertaram-no a custo e trouxeram-no cá para fora, quase sem sentidos. O caso decididamente estava a correr mal. Os gritos de "Fora da lei!", que tinham saudado a lastimosa retirada do general, não era uma simples fórmula de estilo. Foi com "fora da lei" que abateram Robespierre.
O golpe de Estado da direita ameaçava acabar num golpe de Estado jacobino. 10 minutos mais tarde, tinha mudado a situação. Bonaparte, transportado para um salão do primeiro andar, voltara a si pouco a pouco. Traído pelos nervos, conseguiu dominar-se por meio de um prodigioso esforço da vontade. De uma janela que dava para o terraço, soltou um grito de "As armas!" A ordem é repetida pelos diversos comandantes e seus homens tomam posição. Durante esse tempo, nos 500, o presidente Luciano Bonaparte tenta desculpar o irmão. A Assembleia vai-o também. Num grande gesto teatral, atira para a tribuna o chapéu e a banda e sai sob a proteção da guarda. Os dois irmãos encontram-se a cavalo na frente das tropas. Enquanto Napoleão se faz aclamar pelas tropas de linha, Luciano avança para os granadeiros do corpo legislativo e, numa arenga inflamada do melhor estilo revolucionário, instiga-os a socorrerem a Assembleia ofendida na pessoa de seu presidente por uma minoria de facciosos e de assassinos. Estes veteranos da Guerra Civil encontram-se no seu elemento. Luciano soube pronunciar as palavras que eram necessárias. Os homens mexem-se. Murat põe à sua frente e, a toque de caixa, arrasta-os em marcha acelerada para os Orangerie. Com o ruído se aproxima a manifestação do pânico. O público foge. Os deputados gritam. Murat, no meio do tumulto, ordena-lhes que saiam. Uns saltam pelas janelas, outros deixam-se arrastar para fora. Na noite que cai, os soldados, gracejando, contemplam a fuga desordenada de todas aquelas togas. A farsa terminara. Não restava mais do que metê-la dentro de fórmulas. Pelas 11 horas, os contínuos dos 500 apanharam pelos albergues uma centena de legisladores de que se deixaram reconduzir ao palácio. Reunidos à luz de vela sobre a presidência de Luciano, resolveram, de acordo com os anciães, que o diretório fosse substituído por uma junta provisória de 3 cônsules, que seriam Bonaparte, Sieyès e Roger Ducos. Às 2 horas da manhã, o padre, o general e o juiz de paz prestavam juramento de fidelidade à República Una e indivisível. A distância deste juramento tem qualquer coisa de cômico. No entanto, Bonaparte respeitou em parte. Se não salvou a República, salvou da Revolução tudo quanto podia ser salvo. A mística, o pessoal, a política estrangeira, o cosmopolitismo e a organização social. Até então, a França não concebia o regresso à ordem, senão sob a forma de uma restauração monárquica. Em 10 anos, a Revolução enganara todos os cálculos e fizera perder todas as esperanças. Esperara-se dela um governo regular e estável, de boas finanças, de leis sábias, assim como se espera paz no exterior e tranquilidade cá dentro. Mas o que se teve foi a anarquia, a guerra, o comunismo, o terror, a falência, a fome e 2 ou 3 bancarrotas. A ditadura napoleônica conciliou a necessidade da autoridade com a ideologia democrática. Foi um expediente de teóricos no último extremo. Os doutrinários de 1789 tinham querido regenerar a humanidade e reconstruir o mundo.
para escapar dos Bourbons, não restava aos doutrinários de 1799 nada mais do que se entregar a um sabre! Fim do livro. Obrigado por ouvir. Nos encontramos em uma nova obra. Valeu, pessoal.